tarde, pessoal. Vamos começar aí, já estou meio uma atrasada devido a problemas técnicos aqui, mas vamos tentar tocar o barco e tentar passar para vocês. Bom, então o intuito hoje, aqui o intuito é passar para vocês ah, sobre como fazer uma montagem de um computador. É lógico que quando você vai fazer alguma coisa que seja num período de tempo tão curto, tá? Igual agora a gente tem 1 hora para fazer isso, é algo bem, tentar ser bem customizado, tentar algo que seja tão rápido, algo que seja rápido e que vocês passar de uma maneira que vocês entendam. Tentar falar um pouco do funcionamento de cada peça também, mas lembrando principalmente que o intuito não é passar sobre um curso completo para vocês, igual que a gente tem lá na escola. O intuito é passar algumas técnicas e alguns meios de se fazer uma montagem. Eu trouxe um kitzinho aqui, essa aqui, minha fontezinha. Eu tive um pequeno contratempo com a minha fonte, né? Eu tinha uma fonte, dos meus alunos, quem me conhece aí, sabe que eu não gosto desse tipo de fonte, tá? Eu prefiro assim, todo mundo tem que optar por uma fonte que seja real, né? Essa fonte nominal é uma fonte muito básica e muitas vezes ela não suporta o que a gente precisa, principalmente configuração. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, né? Até chegar a minha fonte de verdade, essa criança vai ter que ficar para fora, porque não tem como, essa fonte ela não suporta, né? Uma placa de vídeo, tá? Então, eu tentei separar aqui o que nós vamos precisar, né? Então, vou só pegar aqui tudo certinho. Aqui. Então, tem que está a nossa placa-mãe, então, a nossa memória, tá? O nosso processador. E aí eu já mostrei para vocês a nossa fonte, né? Então, assim, o intuito é passar essa montagem para vocês, tá? Passar essa montagem aí para vocês e aí tentar mostrar, né, como é que vai fazendo. Peraí, pessoal, só um minutinho. Bom, vamos tentar continuar aqui. Bom, vamos lá. O pessoal reclamou que está meio apagado, vamos ver se melhorou. Bom, então, primeiro de tudo, é o método do manuseio, tá? Que a gente tem que tomar bastante cuidado. Tem uma coisa que eu gosto muito de usar quando eu vou montar, o ideal, a superfície, é que você use uma manta de borracha para você poder trabalhar melhor, né? E também para proteção. Então, é, é melhor, né, para gente, para você proteger os seus componentes, o melhor é você poder ter ali uma manta, né, que para proteger ah, os seus componentes, para que você, com a própria estática do seu corpo, você não tenha problemas no seu dispositivo, não venha a queimar, né? Por exemplo, às vezes com nossa própria mão ali, o suor da mão,
ele pode vir a queimar o nosso dispositivo, tá? Então, continuando, gente, vamos lá. Geralmente, quando eu não tenho acesso a esse tipo de, por exemplo, a manta de borracha que protege bastante, eu costumo usar a própria caixa aqui da placa-mãe, tá? Então, eu pego a própria caixa da placa-mãe, coloco ela em cima, tá? E já me auxilia bastante. Tem algumas coisas que a gente tem que tomar também bastante cuidado, é de procurar não pegar muito dentro, né, da placa, procurar pegar aqui nas extremidades, né? Apesar de hoje, tem muita gente que vai falar que hoje isso já não tem tanto problema, né? Porque elas têm um dispositivo de proteção, tá? Mas ainda tem que se tomar bastante cuidado. Vou só tentar resolver o som aqui, pessoal. Espera aí. Vou tentar ver, o pessoal está reclamando que o som está baixo. Tá melhor? Bom, vamos lá. Então, assim, continuando. Então, tem que tomar bastante cuidado, principalmente a hora que você for manusear a sua placa, tá? Então, tem alguns outros cuidados que a gente deve ter, tá? Principalmente quando você já vai trabalhar com o objeto que está dentro do gabinete. Então, dentro do gabinete, às vezes você vai pegar ele, você quer pegar de qualquer jeito. Principalmente, o que acontece mais é quando a gente tem mais experiência. Quanto mais experiência você vai adquirindo, você vai tomando menos cuidado, né? Às vezes, você, por conseguir mais experiência, você vai e acaba cometendo alguns erros que no começo, no princípio lá, você não cometeria. Então, tomar bastante cuidado. Uma das coisas que eu sempre procuro fazer é montar dentro do gabinete. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a luz aqui, galera. Não vai dar. Tem uma lâmpada em cima de mim, mas não parece estar adiantando muito. Então, ó, continua. Então, igual eu estava falando, quanto mais experiência você vai tendo, mais você deixa de tomar cuidado, né? Você vai achando que você não precisa tomar tanto cuidado, igual quando você está no início. Quando você está no início, às vezes você toma até mais cuidado do que quando você já tem mais experiência. Depois você já acha que você pode manusear de qualquer maneira e que não vai acontecer nada. Tá? Então, esse é um dos principais cuidados que a gente precisa tomar. Tá? Bom, continuando. Então, quando eu estava falando para vocês, eu procuro trabalhar com ele, com as peças, né? Fora, né? Trabalhar, manusear ele aqui fora primeiro e deixar, pelo menos, placa-mãe, processador e memória já montado aqui, para depois eu partir lá para dentro. Então, vamos começar aqui. Tá? Então a gente vou pegar a memóriazinha. Aí, ó, uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado é já visualizar
qual posição você vai pôr a sua memória, né? Porque a memória ela tem um chanfro aqui, ó, é o que determina qual vai ser o padrão dela, tá? Então essa furação aqui é o que determina qual o padrão que você está usando, tá? Então, por exemplo, esse é o padrão, esse padrão aqui é DDR3. Eu vou verificar ele, você vai notar que um lado ele vai estar maior, mais espaçamento que o outro, e aí você vai poder fazer o encaixe, tá? Uma coisa que tem que tomar cuidado também é assim, a hora que você for verificar a sua a montagem também no padrão, um padrão de memória, por exemplo, ele não suporta o outro padrão. Como assim? Por exemplo, o padrão atual que nós temos de memória RAM é o padrão DDR4, tá? O padrão DDR4, se você for instalar uma placa-mãe, ele só vai suportar se o encaixe, se o slot aqui de memória, ele for DDR4 também. Então, não adianta, tá? Você tentar encaixar um outro padrão, tá? Então, mas você comprou o padrão correto. Hoje já tem houve uma certa melhora nos componentes, principalmente na parte de configuração, tá? Por quê? Porque antigamente, até a memória DDR2, por exemplo, quando você ia comprar uma memória, você também tinha que verificar a sua frequência, né? Então, hoje já não precisa muito disso. Hoje, a placa-mãe, a BIOS, ela já consegue gerenciar essas frequências. E aí, como geralmente nós configuramos como automático, tá? Ele vai, se você tiver duas memórias, por exemplo, de frequências diferentes, tá? Ele vai regulamentar pela que tiver a menor frequência. Então, ele vai trabalhar na menor, tá? Mas ele vai funcionar perfeitamente. Quando nós tínhamos o padrão DDR2, nós não trabalhávamos assim, tá? Então, lá no padrão DDR2, por exemplo, se você trabalhasse com duas memórias de frequências diferentes, dependendo da placa-mãe, ela nem ligava. Então, hoje já não tem mais esse problema. Então, encaixou aqui certinho, ó, colocou, viu se está no chanfro certo, é só forçar para baixo. Eu vou notar que vai fazer um barulhinho, e aí ele vai estar encaixadinho, bonitinho, tudo certinho, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. E aí, só para questão de curiosidade, qual que é a função da memória RAM? A função da memória RAM é auxiliar o processador. Então, ela vai auxiliar o processador, principalmente num ganho de velocidade, para abrir programas e assim. Outra coisa, o processador, ele não tem acesso ao HD. Então, o processador, ele não consegue acessar o HD direto, tá? Então, o que ele precisa? Ele acessa a memória RAM e faz com que a memória RAM busque a informação dentro do HD. Tá bom? Bom, esse é o nosso processador. Vou pegar ele aqui. Aí ele vem, se você comprar um processador da Intel, ele vai vir com esse cooler, e esse cooler Intel você tem que tomar bastante cuidado, tá? Principalmente ao encaixar ele, por causa dessas conexões aqui, ó. Essas conexões de plástico dele, elas são muito frágeis. Então, o que acontece? Tem que prestar bastante atenção na hora de colocar, tá? E principalmente na hora de dar manutenção, porque se você for procurar pela própria Intel, a Intel ela te recomenda que você dê manutenção com esse cooler apenas por 3 vezes. Depois ela já possivelmente o cooler começa a se deteriorar. Por ser contatos de plástico, né? Esses contatos eles vão ressecando e aí a tendência é que ele quebre, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, principalmente após a primeira vez que colocar. Verificar se está na posição correta, principalmente na hora de fazer o encaixe, tá? E esse é o nosso processador. O processador, ele é o que tem de principal, assim,
dentro do nosso computador, né? Ele é tido como cérebro do computador. E aí, às vezes as pessoas têm o engano, ainda hoje, se escuta, quando começa as primeiras turmas de hardware, uma das coisas que a gente começa a tentar tirar da cabeça do aluno é que o gabinete é a CPU. Pessoal, a CPU fica aqui dentro. A CPU é um setor bem pequeno, tá? Bem pequenininho, então ela fica aqui dentro do processador, tá? Hoje se trabalha cada vez mais com nanotecnologia, então a CPU ela é cada vez mais pequena. Isso que se possibilita trabalhar com essas tecnologias de mais cores, mais núcleos, tá? Então, aí outra coisa que tem que se tomar bastante cuidado é na hora que inserir o processador. Então, na hora que for colocar o processador dentro da placa, inserir ele na placa-mãe, vocês têm que tomar um cuidado absurdo, tá? Por quê? Vocês vão notar, esse padrão da Intel, ele é um padrão que a gente chama de LGA. Eles são pequenos contatos, e são esses contatos aqui que vão se comunicar com o seu processador, tá? Então, se você não tomar bastante cuidado na hora de colocar, verificar a posição certa, verificar o jeito certo de colocar, tomar todos os cuidados possíveis de não ficar colocando a mão, tá? Você pode danificar a sua placa, que ela é hoje muito sensível, principalmente se ela for Intel, e aí você perdeu todo o trabalho que você vai ter. Então, o que a gente vai fazer? Então você tem, deixa eu só tirar a memória que fica mais fácil de enxergar. Aqui, ó, tem um pininho, você puxa ele para trás, e aí você vai notar que ele já vai fazer uma pressão para cima. Você vai puxar ele, né, com bastante cuidado e vai levantar. Levantou, você vai pegar o processador, vai procurar o local certo de encaixe dele, ó. Visualiza como é que você vai encaixar corretamente. Tem aqui nele, ó, tem uma setinha para posicionar, tá? E aí você vai e você só coloca ele aqui. Colocou ele, não precisa ficar forçando, ele é um encaixezinho. Se ele tiver na posição correta, ó, ele tem duas marcações aqui na lateral. Se ele tiver na posição correta, você não precisa fazer mais nada, tá? É só você colocar de novo no lugar. E aí, ó, esse padrão que é o padrão mais recente da Intel, ele já tem um encaixe certinho para você pôr, tá? E aí você vai fechando, e aí você vai ter que forçar um pouquinho, tá? Pronto, ele encaixou. Toma bastante cuidado. Às vezes você está pressionando para ele descer um pouco, pode ser que ele volte de uma vez, então tomem bastante cuidado, principalmente na hora de fazer o encaixe aqui. Verificou, está tudo correto? Aí é hora de você encaixar o cooler. O cooler aqui, dentro da placa, ela tem 4 furações, tá? Os quatro furos certinho para você já encaixar o seu cooler. Igual eu falei para vocês, esse cooler aqui ele é o padrão Intel, ele vem na box do processador, mas hoje existem diversos outros que você pode inserir também, tá? Então, tem vários outros modelos aí que podem ser usados nesse padrão, tá? Aí. O que eu costumo fazer? Como ele vem com uma pequena folga para você inserir, eu vou verificando aqui, ó, se ele dá o encaixe em cada um dos buracos primeiro, antes de eu travar. Porque aí se eu conseguir inserir, é sinal que está tudo certinho. Depois é só você apertar, ele vai travar. Ó, ele vai travar o... Aí eu costumo também só verificar se está bem travado. Precisa estar muito bem travado para que não haja, né, para que ele não caia ou ele não fique solto, para ele ter a ventilação correta da fan, que é o ventilador, até lá, né, dentro no seu processador, tá bom? Aí depois lembrar de ligar aqui a conexão power, só o seu cooler, tá? Vou tirar aqui, é mais fácil com encaixe.
Então tem que ligar a fan também na energia. Tem aqui na placa a conexão certa. Tem que tomar o encaixe aqui, ó. Tem que tomar bastante cuidado, porque é o seguinte, essa placa eu acho que ela não tem, mas tem algumas placas mãe, ela tem aqui, ó. Ela vai ter um dispositivo aqui que, nesse caso, ele é um pouquinho diferente, mas às vezes é igualzinho o encaixe de energia do seu ventilador, da sua fan, tá? Aí, o que você vai verificar? Aqui no lado da placa, não vai dar para vocês verem, mas aqui do lado vai estar escrito CPU fan. Então é aqui que você vai ligar o seu cooler. Em outros, por exemplo, igual esse aqui, ele vai estar escrito chassi fan ou STF fan, que é para ligar cooler externo. Se você quiser ligar algum, às vezes tem alguns coolers que você põe no gabinete que ele já vem com encaixe. O Matheus Gomes, ele perguntou se eu vou aplicar pasta térmica na placa-mãe. Nesse caso, eu não vou aplicar, por quê? Porque o cooler e o processador são novos. Então, quando você compra um cooler e um processador novo, o box novo, ele já vem com uma pequena porção de pasta térmica, tá? E aí você não precisa adicionar mais. E o Matheus também pergunta se eu prefiro Intel ou Ryzen. O Ryzen é da AMD. Eu prefiro Intel, mas é questão muito de gosto e do que você vai fazer. Eu sempre procuro explicar para os alunos que a AMD ela procura fazer processadores com custo inferior e com uma configuração, assim, que a gente fala com um desempenho similar ao da Intel. Então, por exemplo, se você pegar um processador Intel de alto custo e pegar um AMD similar, você vai notar que o AMD, o custo dele é mais barato, tá? Mas aí tem algumas outras coisas que nós acabamos levando em consideração, por exemplo, estabilidade, o tanto que você vai precisar usar, o tanto que a máquina vai ficar ligada durante o dia, e aí a Intel geralmente ela se sobressai, tá? A qualidade da Intel é melhor. Bom, vou encaixar a memória aqui de novo. Pronto. Aí, ó, o kitzinho tá pronto, tá? Então, quando eu tenho já placa-mãe, processador e memória inseridos, aí a gente já vai partir para as outras coisas, tá? Bom, para quem... Então, deixa eu só tirar minha placa daqui. Agora o complexo vai ser mostrar o gabinete, tem que mostrar ele em pé. Tentar fazer... Quando você compra uma placa, tem que se atentar bastante, ela vai vir com esse espelhinho aqui, ó, tá? Esse espelho aqui, ele é muito importante, tá? Às vezes as pessoas esquecem dele. Qual que é a principal importância dele? Ele vai preencher os espaços que ficam aqui, ó, vai ficar lá entre o gabinete e os seus dispositivos de saída. Se você não põe esse espelho, isso aqui, essa conexão vai ficar um pouco solta, tá? E aí você tem que tomar bastante cuidado. Às vezes nós temos o costume de ficar desmontando, ficar trocando as conexões de lugar, e aí pode ser que danifique um componente seu. Isso é bem importante usar isso aqui. Esse espelho, ele é o formato da sua placa, tá? Então tem que se pensar em tudo isso aí. Vou pegar a minha fontezinha. Bom, agora eu estava explicando no começo, vou ter que pôr essa fonte aqui. Eu não gosto desse tipo de fonte. Eu acho que com o professor de vocês, ou algumas vezes na vida de vocês já ouviram falar, essa fonte é uma fonte nominal, é uma fonte mais básica, mas a fonte do meu computador mesmo, ela queimou, então a nova não chegou ainda, tem que esperar, tem que utilizar essa aqui. Eu já falei, mas para quem entrou depois, por esse motivo, por estar usando uma fonte dessa, uma fonte nominal que tem uma potência baixa, eu não posso ligar a placa de vídeo, tá? Então, a placa de vídeo ela não vai poder ser ligada, porque essa fonte não suporta ela, tá? Por exemplo, aqui tem até uma conexão, uma saída para energia. Então, enquanto não chegar a fonte real, não tem como eu pôr, tá? Bom, deixa eu só separar o parafusinho. Vou começar pondo a placa, eu vou pôr a fonte depois. É mais fácil de explicar.
Vamos lá. Com o meu gabinetão aqui. Olha que beleza. Já dá para enxergar. Vou tentar montar ele em pé, bem complicadinho. Mas vamos ver se a gente consegue para vocês visualizarem melhor. Então, primeira coisa, eu vou pôr primeiro o espelhinho, né? Que é aquele que eu falei para vocês, que é para ficar melhor os componentes aqui dentro, né? Principalmente os componentes de saída, os caras bem presos, e aí depois eu vou pôr a placa. A placa não tem como pôr errado, tá, pessoal? Porque se você pôs o espelhinho, na hora que você for encaixar a placa aqui, ó, ela já vai ficar na posição correta. E aí vocês vão notar, todo o gabinete, ele vai ter algumas coisas assim mais interessantes. Por exemplo, esse meu aqui, ele já tem quatro locais que sobressaem para eu encaixar a placa, para ela ficar com espaço, tá? E você pode pôr também, tem umas opções para você pôr umas conexões para você encaixar o parafuso, tá bom? Deixa eu só vou parafusar ele e eu levanto de novo. Ó, então tá aqui, tá encaixadinho, tá? Aí, ó, o gabinete, ele vai vir com esses fios que são para ligar o painel frontal. É para ligar isso aqui, ó. Então ele vai ligar o power, o reset, esses dispositivos de áudio. E aí também, tá? Ele vai ligar aqui as suas USB frontal. O que você tem que tomar cuidado? Atualmente, os gabinetes, principalmente os conectores de USB, eles já vêm assim, ó, todos prontos, tá? Então, não tem tanto problema. Então, eles vêm aqui, ó, por exemplo, eu tô com, esse é de áudio, daquele áudio frontal, e esse é da USB. O que você tem que tomar cuidado? Se isso aqui vier solto, tá? Você tem que tomar bastante cuidado, porque se você, por exemplo, se você liga o USB invertido, ele pode queimar o seu USB, tá bom? Por exemplo, você liga o USB invertido aqui na placa, e aí, lógico, se ele tiver solto, esse aqui não tem como, porque ele vem todo preso, tá? Mas se ele vier solto e você ligar invertido, você pode queimar a sua USB. Então tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Bom, mas legal, onde eu vou ligar isso aqui? Dentro da placa, vocês vão visualizar, ó, que vai estar escrito aqui, né? Você teria que pegar uma placa de perto. Aqui vai estar, por exemplo, ó, FUSB. Eu sei que é meu front USB. Então eu vou pegar o meu conector USB aqui, tá? E aí, esse aqui, como tem, ele já veio pronto. Você vai só encaixar ele, ó. Mas tem alguns, se o seu gabinete for um pouquinho mais antigo, você vai ter que pegar e montar. Ele tem uma ordem. É uma ordem vermelho, branco, verde e preto. Para você saber qual a ordem certinha, eu sempre falo para meus alunos, você vai sempre procurar o que está faltando, tem um pininho aqui que falta, você vai inserir conector preto ali. E o conector de áudio, a mesma coisa. Você vai olhar aqui embaixo, vai ter a opção front áudio, e aí você vai encaixar o seu conector. Então, se você no seu computador, você tentou conectar conectou seu fone de ouvido aqui, ele não pegou, ou você tentou conectar o USB aqui e não pegou, são esses cabinhos aqui que
ou estão com algum defeito, ou não foram ligados corretamente. Eu sempre falo, procuro falar para os alunos, que se você não conhecer a máquina, nem conecta nessas USB frontal, tá bom? É muito perigoso. Bom, e aí depois, esses outros que sobraram são do painel frontal. Então, você também vai ser a mesma maneira. Você vai procurar aqui, ó. Você vai procurar onde está escrito front panel ou painel frontal. E aí, também o macete que a gente usa é procurar o que está faltando. Procurei o que está faltando, eu vou encaixar o conector power. Lembrando que o power é deitadinho, então você pega ele deitadinho assim e põe, tá? Depois, na frente do power, você vai encaixar o reset. Aqui, o botão reset. Aí do lado do reset, o HD LED, né, com o IDE LED vai estar, e do lado do power, o power LED. Aí tá ligado a sua conexão, aí tá ligado a sua USB frontal, tá? Tentar pôr a fonte, tentar pôr ela em pé, a gente vai dar conta. Vamos lá. Bom, encaixou a sua fonte aí. A fonte é bem tranquila. Ela tem os conectores dela, ela tem dois principais. Esse aqui é o conector da placa-mãe, tá? Então, esse aqui é o que você vai ligar na placa. Você vai procurar um conector de 24 pinos. Ele não tem como encaixar errado, tá? Se você tentar encaixar ele errado, você vai quebrar a sua conexão. Aí você encaixou aqui. E depois tem uma outra conexão que você não pode esquecer de ligar, que é essa conexão, que é a conexão do processador. Então, esse aqui, você vai ligar aqui no processador. Aqui no lado, geralmente, ao lado do processador. Conexão de 4 pinos, tá? E aí faltou só o HD, né? Nosso dispositivo de armazenamento. E tem o HD, geralmente, o nosso HDzinho aqui, né? O HD SATA comum. Tá? Então, o HD é só você colocar em uma das baias e aí prender ele. Uma coisa que eu peço para tomar cuidado, pelo HD ser um disco, né? Vocês têm que tomar bastante cuidado com os encaixes dele aqui. E também na hora de colocar o parafuso. Tá? Porque tem pessoas que colocam o parafuso do HD só de um lado. Vem aqui, põe de um lado, prende aqui, né, só de um lado e deixa o outro lado, esse outro lado de trás aqui solto. O HD, como ele tem disco dentro dele, ele vibra, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com ele, porque se você colocar de um lado só, você pode diminuir a vida útil do seu dispositivo. Aqui. Se você prender ali mais, ele vai ficar mais preso, né? E aí ele não vai ter problema de ficar vibrando, né? E aí você aumenta a vida útil dele, tá bom? Então, você vai notar também que o HD, ele tem um conector dele, ó. Esse é o conector de energia. Você põe aqui.
tá? E aí também ele tem o conector de dados. Esse é o conector de dados, né? Aí tem um macetezinho que eu gosto de fazer, porque se você chegar e pôr aqui, ó, só encaixar, ele fica uma sobra muito grande. Se você pegar uma chave ou uma caneta, ó, você pega uma caneta assim, ó, enrola o cabo, você ganha espaço e fica bem mais organizado. Aí você prende ele. E aí você deixa ele bem mais organizado, tá? Bom, basicamente uma montagem é isso aqui. O que vai faltar aqui? O que faltou aqui, eu vou até encaixar ela aqui para vocês verem onde ela fica, né? Se você tiver uma placa de vídeo, tá? Ela vai ficar nesse banco aqui, ó. Um banco aqui, PCI Express, tá? E aí a sua placa de vídeo, vou só desligar aqui, para poder encaixar ela certinho. Vou tirar esse. Você ligaria ela aqui. Então, sua placa de vídeo, uma placa de vídeo externa, ela vai ligada nessa conexão aqui, tá? Então, lembrando mais uma vez, por causa da fonte, essa fonte ela não suporta a minha placa, tá? Vou ligar HD de novo aqui. Tá montadinho, tá? Bom, deixa eu ver as perguntas aí. Vou tirar ela aqui um pouquinho. Deixa eu só tirar para a gente ver as questões. Bom, vamos lá. Vamos devagar aqui para a gente ver se eu consigo ver as perguntas de vocês. Bom, o Matheus está perguntando. Ele fala que vai de acordo com o que você pode investir, evidente. Quando você vai escolher uma máquina, o que você mais deve levar em conta é o que você vai fazer com ela, né? Porque você consegue customizar uma máquina para o seu uso. É lógico que se você tem muita grana, né, você consegue montar um computador muito bom, né? Então é muito relativo essa questão. Bom, o Thales fala, como eu sei se ele perguntou, como eu escolho a peça, como saber se é boa ou não. Questão de marca é bem complexo, tá? Tem que tomar muito cuidado. Hoje, é lógico que se você pegar, é igual eu sempre falo quando eu estou dando aula de placa-mãe. Tem muitos autores que falam assim que não importa a placa-mãe que você põe no seu computador, o restante é que manda. Só que eu não posso chegar e falar que uma placa-mãe de R$200, ela faz o mesmo trabalho de uma de 2.000. Então é muito complexo isso aí. Hoje em dia, nós temos, a internet ela é muito gigante, ela auxilia muito nós nisso, né? Você tem fóruns, tem um monte de opções que você pode ter, que pode te auxiliar a escolher uma boa máquina e principalmente boas peças. Hoje tem muitos mecanismos para você pesquisar e buscar para você conseguir uma máquina que tenha um bom rendimento e uma boa qualidade. O Leonardo falou da fonte, né? Realmente essa fonte ela ficou meio. O Gabriel falou: quero um PC para jogos. Depende do que você quer rodar.
Depende do quanto você vai investir também. Tá? Hoje dá para montar várias máquinas legais aí que você consegue montar até com um custo bacana. Só ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Felipe pediu para explicar sobre SSD, né? Então eu mostrei para vocês o HD, né? E aí é o seguinte, o SSD ele também é um dispositivo de armazenamento, né? Uma memória secundária. Qual que é a principal diferença? O SSD ele não trabalha com disco, então ele não tem um disco girando ali, tá? Então, para explicar de um jeito mais simples, o SSD ele funciona como se fosse um pendrive. Dentro dele tem um disco magnético, né? E aí ele consegue fazer a troca de dados muito mais rápida do que um HD. Né? O HD, por ele ficar girando e buscando a informação em um banco, ele quando a gente vai explicar, a gente sempre, usa o exemplo da pizza, né? O HD, ele, como se fosse cada setor um pedacinho da pizza, tá? O SSD, ele não tem isso, né? O SSD, ele é uma memória magnética, então a troca de informações, ela é muito mais rápida, tá? O problema que tem acontecido, algumas pessoas têm relatado, pelo o SSD ainda ser uma tecnologia mais nova, apesar de já estar há alguns anos no mercado, ela ainda é considerada uma tecnologia nova, porque ainda está em constante atualização, é a questão de, de não durar tanto tempo, a durabilidade dela ser menor. Mas esses dias eu estava lendo uma pesquisa, se você grava a complicação do SSD, se você tira da sua máquina, desgrava 20 GB pelo menos por dia. Aí a durabilidade é menor. Tá? Mas se não, ela funciona por bastante tempo. Depende da placa-mãe. Alguém perguntou se qual placa-mãe, né? O Matheus perguntou qual placa-mãe compatível com a 1050. Várias, um monte. Né? O Lucas fala sobre se a fonte genérica dá problema no PC. Ela não dá problema. O que vai acontecer é assim, por exemplo, eu tive que pôr um outro processador que eu tinha, para rodar com essa fonte. Por quê? Porque se eu colocar o processador mais potente, com essa placa de vídeo ela nem liga, ela não vai dar nem sinal. Se eu pôr aqui na energia e ligar, ela não vai dar nem sinal. Se você se você tentar ligar com outro processador, ele pode ser que ele até ligue, mas ele vai começar a iniciar, ela trava e já desliga. Então, ela não. Esse é o principal problema da fonte genérica. O problema da fonte genérica é que ela não dá potência suficiente. E também, dependendo da marca, ela nem me transmite a potência nem que está no selo dela. Por isso que eles chamam de nominal. O SSD trabalha tipo de memória flash, exatamente. Isso aí. Tá? É mais ou menos isso mesmo a ideia. É lógico que tem algumas coisas que são diferentes, acesso à memória, essas coisas são um pouco diferentes, mas, a grosso modo, se você pegar um pendrive aberto e pegar um SSD, você vai notar que eles são bem similares, tá? São bem parecidos, tá bom? Só acho que tem mais alguma questão aqui. Bom, então assim, gente, qual o intuito principal? É lógico que tem muita coisa para falar, principalmente o funcionamento de cada componente, vocês entenderem isso. O intuito principal de vocês entenderem é os cuidados que vocês têm que ter na hora de montar o computador. Os cuidados, principalmente, às vezes você tem um computador em casa e você quer dar uma manutenção de prevenção nele, os cuidados que você tem que ter também, tá? E o que você pode e não pode fazer na hora que você vai montar o seu computador, tá?
Outra coisa, assim, quando vocês forem pensar em adquirir o de vocês, optem sempre por uma tecnologia mais recente, que ela te dê opção de melhoria, tá? Então, às vezes, porque o que acontece muito? Às vezes vocês vão lá, principalmente no caso de placa-mãe e processador, que são dois itens que têm que ser adquiridos praticamente juntos, por causa de questão de soquete e também de, de ajustes dos dois. Se você vier, às vezes você vai ter uma geração anterior que ela vai estar mais em conta, mas você depois não vai ter como melhorar ela. Então tem que pensar nisso também quando você vai customizar o seu computador. E eu sempre falo, tentar pensar no seu uso, né? Para que eu vou usar esse computador? Qual que é o meu principal uso dele? Né? Ah, eu vou usar para jogos? Então eu vou lá, vou procurar uma placa de vídeo um pouco melhor, vou ter que ter uma fonte melhor, uma quantidade de memória bacana, tá? Mas também não adianta nada você ter 16 GB de memória e um processador básico de entrada, né? Por exemplo, eu sempre falo, às vezes o cara quer pôr 16 GB de memória e usar um Atom. Não tem jeito, né? Um processador que não é para rodar aplicações básicas, né? O ideal é você ter algo que seja que tenha, né? Bem, você estude legal o que você vai montar, né? E que cada componente ali, né? Consiga exercer o trabalho que você precisa. Tá? Bom, Thales pergunta sobre PC, PC de loja. O que é complicado em PC de loja? PC de loja ele é montado para ser barato, tá? Então eles vão pegar, por exemplo, você vai pegar um computador num magazine, ele vai pegar aquela configuração, ele vai montar algo que seja o mais barato para poder vender bem barato. Tá? Então você não vai ter componentes de qualidade e principalmente às vezes você vai, depois que você quer dar uma melhorada, às vezes você abre e você tem alguma surpresa. Por exemplo, eu já peguei, por exemplo, essas máquinas que a placa-mãe era Atom e não tinha nem slot para placa de vídeo. Né? Então era bem ruim mesmo. Tá? Assim de pergunta qual recomendação que faz, depende do que você vai usar. É difícil você falar, usa este que é bom, depende do seu trabalho que você vai exercer. Tá? Varia muito. Só mais alguma questão? Bom, já tá dando o horário. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês aí, que tenha dado para entender mais ou menos o conceito. Desculpa algumas falhas aqui, a tecnologia hoje resolveu brincar um pouco, mas a gente vai se aperfeiçoando, né? Vamos ver se, se já a gente, eu sou convidado a fazer mais alguma e a gente faz algumas coisas novas. Só do Felipe ali, ele fala que Note ele poderia utilizar para as engines do curso. Cara, o notebook é complicado. Por quê? O notebook, ele tem um poder, principalmente a resolução gráfica, de processamento muito inferior a de um PC. Então, por exemplo, se você pegar... O problema é custo. O valor que você vai investir para comprar um notebook top para você poder utilizar principalmente as engines mais novas, principalmente o Unreal 4. Né? O Unreal 4 ele é bem pesado. Você monta um PC muito top. Né? Então, esse é o completo. Só que também tem a questão da portabilidade. Tá? A portabilidade, você pode levar o seu notebook para onde você quiser. Se você compra PC na internet, ele vem com problema. Então, o problema da internet é esse, né? Comprar é muito. A internet ela consegue te gerar um custo menor, consegue comprar principalmente em algumas datas específicas, você consegue pegar umas promoções bacanas, só que é um risco, né? Se vier com problema, você depende muito da loja. É muita sorte, né? A loja física, o bom de você ir lá é que você tem onde reclamar. Eu sempre falo, é muito difícil reclamar com um robô, né?
Tá? Cara, o Felipe está falando, creio que seja do notebook. Eu não tenho muita sorte com o notebook da AMD, tá? Então, eu acho que eu tenho meio que um trauma de notebook da AMD. Acho que por isso eu não indico, não. Tá bom? Bom, pessoal, vou encerrando. Quem tiver alguma coisa, deixa nos comentários, depois eu vou tentar responder vocês. Muito obrigado. Espero que tenha dado para entender tudo. E até uma próxima. A gente está aqui para auxiliar vocês, tá bom? Muito obrigado e ótima tarde, ótimo final de semana para vocês.